Olá a todos, continuando com o assunto de estabilidade de sistemas lineares realimentados. Na última aula, fazendo uma retomada do que foi falado, foi feita a definição de estabilidade, onde se define um sistema estável, um sistema que tem uma saída limitada para entradas limitadas. Tá? Caso esse sistema apresente uma saída, sistema GDS então, caso esse sistema apresente uma saída ilimitada para uma entrada qualquer que é limitada, então esse sistema ele é instável. Tá? Essa é a definição de estabilidade que eu falei para vocês. Daí nós vimos a questão dos polos e zeros. Polos são as raízes do denominador, zeros são as raízes do numerador. Nós vimos como colocar, então, representar graficamente esses polos no plano S, tá? Então todos os polos, então, vão ser os valores onde o S, onde o denominador é nulo, o polinômio característico é nulo, tá? Os valores de S. E esses polos eles são divididos em uma parte real e uma parte imaginária quando existir, tá? E assim são plotados, então, no plano S, tá? Bom, de acordo com a localização dos polos no plano S, nós vimos que o sistema pode ser dito como estável. Estável quando todos os polos estão à direita do plano S. Aqui nós temos o sigma e j ômega. No caso aqui, pessoal, então, se os polos estiverem localizados no semiplano esquerdo do eixo j ômega, então nós dizemos que o sistema é estável. Se pelo menos um dos polos estiverem localizados na parte direita do sistema do eixo do arranjo à direita do eixo j ômega, nós dizemos que o sistema é instável. E se por acaso algum dos polos estiver sobre o eixo j ômega, nós dizemos que o sistema é marginalmente estável. Foi visto também como que a posição da raiz, então a característica da raiz, da parte real e imaginária da raiz influenciam na resposta temporal. Nós vimos que todas as raízes estão associadas a função transferência de uma raiz, tá? De um sistema em Laplace está associada a uma exponencial no tempo, tá? E essa exponencial pode ser crescente e decrescente. Se a raiz estiver no lado da esquerda, nós temos uma exponencial decrescente no tempo. Se a raiz estiver na direita, nós temos uma exponencial crescente no tempo. Fizemos alguns exercícios. Seguindo aqui então, hoje vamos falar sobre o lugar das raízes, então, tá? Vamos falar sobre especificamente esse arranjo de eixos aí, onde o eixo na horizontal é o eixo sigma e na vertical é o eixo j ômega. No caso, o eixo j, o plano imaginário, tá? Então, o lugar das raízes, ele é construído basicamente, então, a partir das raízes de malha aberta, tá? Que vocês já fizeram comigo alguns exercícios, mas o sentido físico do lugar das raízes pode ser mostrado aqui por essa figura, tá? Por exemplo, nós temos um sistema, só um minuto, pessoal. Nós temos um sistema em malha fechada no formato como a gente já vem trabalhando no formato padrão. E o que que acontece? Vocês observem aqui, ó, que nós temos a função transferência de malha aberta, tá? Que é o GDS, o nosso GDS. E se nós fecharmos a malha, nós temos a função transferência de malha fechada. Nós convencionamos chamar ela de TDS sempre. E ela vai aparecer dessa forma. Nós vamos ter KGDS sobre 1 mais KGDS. O que acontece aqui? Ó? Acontece que as raízes agora do denominador, o polinômio característico aqui para nós, passa a ser o 1 mais KGDS. E dentro do polinômio característico vai aparecer o K. Tá, então, se eu variar o meu K aqui por algum motivo, vou aumentar o meu K para reduzir o erro de estacionário.
Vou aumentar o meu K para reduzir a sensibilidade e a variação de parâmetros. Vou aumentar o meu K para reduzir o efeito de distúrbios. Eu vou ter uma nova posição das raízes do polinômio característico, tá? E aí eu vou ter uma modificação aqui dentro do lugar das raízes. Ou seja, variando o ganho K, as raízes se modificam e essas raízes vão descrever uma trajetória, tá? Então, vou ler o que está escrito aqui. No projeto de um sistema de controle, é fundamental determinar como a localização das raízes do polinômio característico, da equação característica, no plano S, ela muda, como que ela se altera, tá? Com a variação de um parâmetro. Essa localização das raízes, ou lugar das raízes, tá? Então, nós vamos dizer que lugar das raízes não é simplesmente a posição das raízes de malha aberta, como eu já falei, fiz com vocês em algum momento, tá? Como, por exemplo, aqui dois polos reais distintos, tá? Mas na verdade vai ser a localização dessas raízes, como é que essas raízes se movimentam no plano aqui, ó, em função da variação do meu ganho. Então, nesse caso aqui, eu sei que se eu aumentar o meu ganho de zero até o infinito, essas duas raízes vão vir para o centro, vão se chocar e vão sair em direção a mais infinito, uma subindo e a outra descendo, tá? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então esse é o conceito de lugar das raízes, como que as raízes se movimentam no plano eixo, no sistema sigma j ômega, tá? E esse método gráfico então é chamado de gráfico do lugar das raízes, ou também root locus, tá? Nós vamos ver os comandos em MATLAB aí, muito como root locus, para obter esse lugar das raízes. Bom, pessoal, isso é o que eu já falei aqui, tá? Então, eu tenho que considerar uma realimentação unitária. Mais uma vez, nós vamos voltar àquela questão da realimentação unitária. Se não for unitária no exercício, no problema, vocês têm que transformar essa realimentação para esse formato aqui, de realimentação unitária, tá? E eu tenho esse ganho aqui, que é o ganho do controlador, que é o ganho ajustável, que é o ganho que eu vou buscar melhorar meu desempenho do meu sistema, tá? Aqui está meu sistema em malha fechada, como eu já comentei com vocês. A função de transferência de malha fechada, tá? Que é o TDS, onde aparece o ganho K no denominador. E aí dos conceitos, então, do lugar das raízes, nós temos esses dois, basicamente essa consideração aqui, ó. Quando o polinômio característico é igual a zero, tá? Eu posso dizer que KGDS é igual a menos 1. Tá? Porque eu passo 1 para a direita. Tá? E aqui eu tenho a condição necessária para um ponto do lugar das raízes pertencer ao lugar das raízes. Tá? Então eu posso testar, será que esse S qualquer aqui pertence ao lugar das raízes? Tá? Dentro de um sistema de controle específico. Aí vocês vão ter que testar o módulo de K vezes GDS, tá? K vezes GDS é igual a 1. Tá? Se o módulo é igual a 1, sim, ele pode pertencer. E o ângulo desse KGDS é igual a 180 ou múltiplos, tá? Se for igual a essas duas condições, se forem iguais a essas duas condições, nós podemos dizer que esse ponto pertence ao lugar das raízes, tá? Esse 180 aqui é relacionado ao sinal, tá? Porque é menos 1, tá? Nós vamos voltar a falar sobre isso em momento futuro, tá, pessoal? Por enquanto, vamos ver esse exemplo aqui, ó, de enxergar melhor como que se analisa o lugar das raízes, tá? Então, basicamente, se nós tivermos o mesmo sistema, tá? Esse sistema aqui de controle é o nosso sistema típico, tá? Não vou nem falar mais sobre isso. Então, se nós tivermos esse sistema de controle com esse ganho aqui variável, tá? O ganho K variável. E se nós tivermos como sistema a ser controlado aqui, tá? O processo a ser controlado 1 sobre S que multiplica S mais 2, tá? Eu posso calcular o meu polinômio característico simplesmente substituindo na forma anterior 1 mais KGDS. E aí eu tiro o mínimo múltiplo comum disso aqui tudo, tá? E a parte do numerador desse cálculo vai ser o meu polinômio característico. Que aqui é o S ao quadrado mais 2S mais K.
Ou simplesmente vocês façam a função transferência em malha fechada aqui, que eu acho mais fácil, tá? Façam a função transferência em malha fechada e analisem o denominador do que for o resultado disso, tá? Então vai ser o s ao quadrado mais 2s mais k. Esse é o polinômio característico, ou DDS, tá? Ou delta ds, como eu já falei. Bom, uma vez identificado o polinômio característico, observa-se que ele está em função do k, ó, obviamente, tá? O k aparece, o ganho do controlador aparece no polinômio característico. E aí, dependendo do valor do ganho, eu vou ter raízes, tá? Então aqui foram feitas algumas considerações, algumas possibilidades. Quando o k for zero, tá? O k igual a zero é um valor muito importante, porque ele representa que a malha está aberta, tá? E aí eu tenho os polos de malha aberta do meu sistema, tá? Se eu analisar os polos da malha aberta do meu sistema, ou seja, quem é que são os polos de malha aberta? Os polos de GDS. Aqui está meu GDS aqui, ó. Quem é que são os polos de GDS? Vai ser IS igual a zero e S igual a menos 2, olhando para o polinômio característico de GDS. Se eu fizer para o meu sistema em malha fechada K igual a zero, eu vou ter esses mesmos polos de novo. Então aqui eu tenho destaque para vocês. Ó. Polos de malha aberta são os polos quando o sistema TDS, tá? Que é o sistema em malha fechada, utiliza K igual a zero. Tá? Aí eu tenho os polos em malha aberta. Então são os polos, são os locais de onde as raízes vão partir no plano S, tá? E aí depois eu faço mudanças no ganho K. Então agora o ganho K é 0.5. Então 0.5 substituindo nessa posição do polinômio característico, eu tenho s ao quadrado mais 2s mais 0.5. Calculando as raízes, eu tenho agora mais dois novos polos, ou seja, menos 1.7 e menos 0.29. Tá? Para k igual a 1, substituindo no polinômio característico, eu tenho raízes menos 1 e 1. Tá? Para k igual a 2, eu tenho agora começa com raízes complexas conjugadas. Observem que eu tenho menos 1 mais j1 e menos 1 menos j1 para as duas raízes. Tá? Como são complexos conjugados, eu posso representar dessa forma. Observem que a parte real da raiz, das duas raízes, ela permanece sempre a mesma, tá? Menos 1. E o que muda? Vai ser somente a parte imaginária. Então, uma raiz vai ter o valor imaginário aumentando para o lado positivo e outra raiz aumentando para o lado negativo. Tá? E assim por diante. Bom, então foi testado até K com 10 na 15, então é um K com um valor bastante significativo. Se eu jogar todas essas raízes no eixo J ômega, tá? No lugar das raízes propriamente dito, tá? Vocês observem aqui comigo, pessoal, ó, que deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Eu vou analisar uma raiz por vez, tá? Então, no caso, essa raiz que começa em menos 2 aqui, ó, aqui eu tenho ela em menos 2. Aqui observem que aqui eu tenho o polo dela em malha aberta, tá? Em menos 2 que ela começa, tá? O que acontece? Ela passa de menos 2 para menos 1.7. Então vai ser mais ou menos alguma coisa aqui assim, ó. Vou só plotar aqui, colocar em cima como se fosse colocando o valor. Menos 2 para menos 1.7, depois menos 2 para menos 1, que seria aqui, que seria menos 1. Depois menos 2 de menos 1 para a parte real continua a mesma agora daqui para frente, ó. Aqui a parte real continua a mesma e aí eu vou ter uma delas com parte real imaginária. Então vai ser menos 1 com 0, depois menos 1, essa aqui seria menos 1 mais J1, uma das raízes vai fazer menos 1 mais J1, eu vou dizer que é essa aqui, ó, essa posição aqui, tá? Vamos supor que o J1 seja aqui, tá? E a outra menos 1 menos J1. Tá? Como é que eu sei qual delas que vai para cima e vai para baixo? Não interessa para nós isso aqui, tá? O que importa é que cada uma assume um sentido, uma vai para cima e outra vai para baixo. Então eu estou supondo que essa aqui, ó, mais J1 está subindo para cima. E depois menos 1 mais J2, tá? Opa. E depois menos 1 mais J9, e aí então ela começa a variar quase que exponencialmente a parte imaginária. O que importa para nós? Que ela vai continuar essa trajetória aqui, ó, sempre com a parte real igual a menos 1 aqui, tá?
Então quer dizer que ela vai fazer uma reta, ela vai ter uma reta tendendo ao infinito positivo do eixo J ômega, tá? E a outra raiz, tá, vai fazer também essa reta tendendo ao infinito negativo do eixo J ômega, tá? E a partir disso aqui a gente tem algumas considerações. Por exemplo, a variação desse ganho nunca vai fazer com que as raízes passem para o eixo, para semiplano direito do eixo J ômega. Então quer dizer, esse sistema ele é estável para qualquer ganho K, tá? Poderia se concluir que em algum ponto as raízes passariam para o lado direito do eixo J ômega, por exemplo. Tá bem, pessoal? Então, o lugar das raízes é o percurso das raízes da equação característica no plano S, à medida que um parâmetro do sistema é alterado. Normalmente esse parâmetro é o parâmetro K, que aparece como ganho do controlador, tá? Então é a movimentação das raízes no plano S ou no sistema sigma mais j ômega, tá? Quando esse ganho K é alterado. Bom, para que serve então o lugar das raízes? Tá? O lugar das raízes ele fornece uma boa ideia de como os polos da função transferência em malha, então eles se alteram, tá? Em função de um parâmetro, naturalmente aqui nós vamos usar o ganho K, poderia ser outros parâmetros, daí tem que fazer um ajuste no estudo, tá? Isso aqui permite para nós avaliar a estabilidade desse sistema em malha fechada, tá? Então, em resumo, eu quero saber se as minhas raízes vão passar para o lado da direita em algum momento ou não, tá? Então, é um breve estudo que permite fazer isso. E também eu consigo fazer um projeto de controle bastante eficiente, tá? Utilizando esse sistema, tá? Que nós estudaremos mais adiante. Então, nesse momento, vamos fazer apenas a análise da estabilidade desse sistema, tá? Envolvendo o lugar das raízes. Em um segundo momento, vamos trabalhar um pouco com o controle utilizando o método do lugar das raízes. Algumas considerações que eu faço aqui, ó, já para que vocês se ambientem com esse tema, tá? É que o lugar das raízes apresenta uma boa correlação, tá? Uma boa coerência aqui, ó, com tudo que a gente já viu aqui falando em sistema de segunda ordem, tá? Basicamente, tá? Então, normalmente eu vou analisar ele para polos complexos conjugados, como aqui eu tenho, tá? Tenho dois polos complexos conjugados. Isso representa para mim um sistema de segunda ordem, tá? Um sistema de segunda ordem, quando o amortecimento é menor do que 1, eu tenho polos complexos conjugados. E aí, eu tenho que o comprimento desse eixo que liga o polo até a origem aqui, ó, ele vai ser a minha frequência natural, tá? Então aqui eu tenho a minha frequência natural já relacionada com o lugar das raízes, tá? A partir desse comprimento. E eu tenho que o cosseno do ângulo θ aqui, ó, que é o ângulo entre essa reta que liga o polo à linha horizontal do sigma, tá? O cosseno desse ângulo é igual ao amortecimento. Então eu tiro direto do plano imaginário aqui, ó, do lugar das raízes, quanto que vale o meu sigma e quanto que vale o meu j ômega a partir da análise dessas duas informações, tá? Além disso, eu posso também dizer que o tempo de pico está associado ao tempo de pico desse sistema representado no eixo j ômega, pode ser obtido a partir dessas relações do amortecimento da frequência natural, assim como o tempo de acomodação, que são duas informações que a gente vai voltar a trabalhar na sequência. Bom, como é que eu obtenho o lugar das raízes, tá? Em primeiro momento é feito, né, em vários livros e referências que nós utilizamos, alguns passos aí para então obter esse lugar das raízes, tá? E eu coloquei alguns deles aqui, ó, tá? Então vocês podem estar olhando depois, tá? Não é o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos utilizar um método mais simples um pouco, tá? Que nos dá um esboço do lugar das raízes, um método simplificado que eu estou falando. Ele dá um esboço com uma menor precisão gráfica do lugar das raízes, tá? Do que o desenho utilizando todos esses passos. Vocês vão do passo 1
até o passo 12 nesse caso aqui, ó, tá? Calculando ângulos e calculando retas assíntotas, entre outras coisas, para achar o lugar das raízes de uma forma mais precisa, tá? Só que isso demanda bastante trabalho e nós não vamos ver isso por enquanto na disciplina, tá? Vamos começar analisando então o método simplificado, que é o que? Um esboço rápido e que ele é o suficiente para saber se o sistema, se as raízes vão passar para a direita ou não, tá? Que é o que importa para nós. Se elas não vão passar para a direita, quer dizer que eu posso aumentar o ganho indefinidamente, tá? Se em algum momento elas passarem para a direita, tem que tomar cuidado e até, se possível, encontrar o valor do ganho que faz com que elas passem para a direita. E aí nós temos algumas regras aqui, pessoal, para a definição, então, para a construção, então, do lugar das raízes, utilizando esse método simples que eu falei para vocês. Pessoal, então, aqui vamos analisar esse desenho junto com essas considerações, com essas regras aqui que foram colocadas, tá? Então, inicialmente, tá, são colocados no lugar das raízes os polos da função transferência de malha aberta, tá? Então, esses aqui seriam os polos da função transferência de malha aberta. Eu vou controlar um sistema GDS, então eu coloco os polos do GDS aqui, nas posições, polos e zeros, tá? Das posições correspondentes, e a partir disso eu faço análise do trajeto deles quando o ganho K for variar, tá? Então, em seguida se faz as traçadas das trajetórias dos polos reais. Então, se existirem polos complexos conjugados, vocês deixem para um segundo momento. Primeiro façam apenas dos polos reais, tá? E daí venham então as nossas considerações aqui que eu vou falar para vocês, tá? A primeira regra que é do nosso esboço rápido, tá? Do lugar das raízes. Então, o que diz? Os polos se deslocam no plano S e zeros não, tá? Então eu já coloquei aqui, ó, os polos, esses dois polos aqui, ó, eles vão se movimentar no plano S, mas esse zero ele vai ficar parado, tá? Se tiver mais de um zero, ele vai sempre ficar parado. Zero não se movimenta, polo sim. Segunda regra: polos e suas trajetórias repelem, então polos repelem trajetórias de polos e trajetórias de polos repelem trajetórias de polos. Nós já vamos ver um exemplo disso, tá? E zeros atraem trajetórias de polos, tá? Então sempre que eu tiver um zero, eu vou ter um polo sendo atraído, tá? Nesse caso aqui, ó, esse zero atrai esse polo, tá? Observem que esse polo ele vai em direção ao zero, tá? Bem como esse outro polo aqui, ó, ele é repelido por o polo, esse polo do meio aqui, essa raiz do meio aqui é um polo, né? Então ele vai repelir esse polo da esquerda aqui, tá? Então esse polo vai tender a ir para o menos infinito e esse polo vai tender a ir para o zero. E aí vem a terceira regra aqui, ó, que polos então eles vão se movimentar, só que eles vão se movimentar até um momento, tá? Então eles vão se movimentar até se extinguirem em zeros ou em mais ou menos infinito, tá? Então quer dizer que esse polo em questão aqui, ó, que eu estou destacando, ele vai em direção ao zero, logo ele vai se extinguir no zero. Ele vai chegar nesse zero aqui. Quando que ele vai chegar? Quando K tender ao infinito. Tá? Bem como esse polo da esquerda aqui, ó, ele vai se movimentar, tá? Porque ele está se afastando desse polo aqui, ó, desse polo do meio, tá? E ele vai se extinguir em menos infinito. Pessoal, continuando aqui, nós temos a regra número 4, então, tá? A regra número 4 diz que um polo se desloca, tá? Nós já sabemos, para a esquerda, tá? Quando existir em sua direita um número ímpar de polos e zeros. Então eu vou somar os polos e zeros à direita desse polo em questão. E se for ímpar, eu vou ir para a esquerda. Em resumo é isso, tá? Só que eu vou somar inclusive ele também, tá? Então eu vou somar inclusive ele mesmo. Tá bem, pessoal? Caso contrário, se desloca para a direita. Vamos fazer aqui, ó, completar esse diagrama então, tá? Porque a gente já fez
os passos anteriores, tá? Para esse polo aqui então em questão, ó. Quantos polos e zeros eu tenho à sua direita, inclusive ele mesmo? Tu tem um zero e um polo, então são dois, tá? Se fosse ímpar, tá? Eu me deslocaria para a esquerda, tá? Se fosse ímpar, eu me deslocaria para a esquerda. Como é par, eu me desloco para a direita. Então é isso que está dizendo. Esse polo ele vai se deslocar para a direita, mas ele vai até onde? Ele vai até se extinguir. Ah, mas e vai se extinguir aonde? Eu tenho um zero perto, então ele vai se extinguir no zero também. Esse zero. Em resumo é isso. Esse polo vai para a direita até se extinguir no zero, tá? Temos outro polo, então temos outro elemento que se movimenta. Então vamos a ele, tá? Então, somando todos os polos e zeros à sua direita, novamente, um zero mais um polo é 2, mais o polo em questão é 3. Então 3 é um número ímpar, quer dizer então que esse polo vai se deslocar para a esquerda, tá? E ele vai se deslocar para a esquerda até quando? Até chegar no menos infinito, tá? Quando o k for infinito, ele vai chegar no menos infinito. Então esse basicamente é a regra para esboço dos polos, da trajetória dos polos, tá? Levando em conta aqui ainda que os polos com parte complexa conjugada são esboçados observando as influências das trajetórias dos polos reais conforme os itens 2 e 3, ou seja, eu vou esboçar os complexos conjugados sempre olhando se eu tenho polos e zeros próximos, polos repelem trajetórias de polos, e trajetórias de polos repelem trajetórias de polos, e zeros atraem trajetórias de polos. E mais uma vez, os polos complexos conjugados eles vão se extinguirem também, ó, em zeros ou em menos infinito, ou mais infinito também. Tá? Isso é importante destacar também, que a trajetória dos polos complexos conjugados é sempre espelhada na relação ao plano real. Então toda vez, então o eixo real, toda vez que eu tiver polos complexos conjugados, por exemplo, se eu tenho dois polos aqui, ó, e se esse polo faz essa trajetória, esse polo também obrigatoriamente vai ter que fazer uma trajetória idêntica aqui, tá? Tá bem, pessoal? Então eu vou ter sempre um espelho entre o plano complexo conjugado em relação ao eixo real, tá? Isso é importante destacar. Eu nunca posso ter uma trajetória diferente. Ah, vou botar dois polos de teste aqui de novo, tá? Eu não sei se vai ser isso mesmo, tá? Mas vamos supor que esse aqui faça assim, ó, e esse aqui faça assim, ó. Tá? Isso aqui nunca vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer porque não é espelhado. Agora isso aqui sim vai acontecer porque é espelhado, tá? Normalmente os polos eles convergem para o eixo real, tá? Ele pode acontecer o contrário, mas normalmente eles convergem para o eixo real. E outra coisa, pessoal, eu nunca vou ter cruzamento de linhas. Daqui a pouco eu tenho outro polo aqui, ó. Um outro polo aqui, por exemplo, tá? Eu nunca vou ter cruzamento de linha, tá? Isso nunca vai existir, tá? As linhas nunca se cruzam, tá? O R-locus é uma figura e suas linhas não se cruzam e não se sobrepõem, tá? Então eu sempre vou ter trajetórias em locais distintos aí para cada um dos polos, tá? Pessoal, continuando, vamos fazer o exercício 3 aqui, tá? Que pede para fazer o esboço do lugar geométrico das raízes para cada um desses diagramas abaixo, tá? Então não foi dada a função transferência, já foi dado o diagrama com os polos localizados e zeros também, tá? Isso aqui vocês observem que seriam os polos de malha aberta e o zero de malha aberta para esse sistema, e depois eu tenho outro sistema aqui, ó, com os polos também de malha aberta, tá? Aqui nós temos um sistema com dois polos e um zero, tá? Então seria um sistema desse tipo aqui, ó. Deixa eu fazer para vocês. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó, uma função, a função correspondente a esse sistema da esquerda, tá? Que nós temos mais uma vez dois polos e um zero, e depois a função correspondente ao sistema da direita com três polos, tá? E aí vamos então utilizar os passos aqui para fazer por primeiro para o sistema da esquerda, tá? Então vamos avaliar quem que se movimenta. Então tem dois polos que vão se movimentar, dois polos reais. Esses dois polos eles vão ser atraídos. Um deles vai ser atraído por esse zero, tá?
por zero em questão, que está parado, esse zero não se movimenta, e o outro polo vai achar outro caminho, tá? Então o que acontece? Ó? Vamos contar os números de polos e zeros, então. Nós temos 1, 2. Para esse polo eu tenho um número par. Se é um número par, tá? Se for ímpar, cadê? Se for ímpar, ele vai para a esquerda. Se ele é par, ele vai para a direita. Então esse polo ele vai para a direita, tá? E esse outro polo aqui é 3, tá? Mais um é 3. 3 é par, vai para a esquerda, tá? Então esse aqui é equivalente ao que nós fizemos anteriormente, tá? Então agora eu olho para onde é que ele vai se extinguir. Esse aqui está indo na direção desse zero, ele se extingue nesse zero. Então esse é o lugar das raízes desse polo, e esse polo se extingue no menos infinito, tá? Tá bem? Bom, pessoal, agora aqui nós temos um sistema, só um minuto. Continuando aqui então, pessoal, temos dois polos imaginários e um polo real. O que que diz então a regra? Faça a trajetória, então constrói-se a trajetória de todos os polos reais, tá? Os imaginários, os complexos conjugados, que tem parte complexos conjugados, são feitos depois. Então o que vai acontecer? Esse polo aqui, ó, vai se deslocar, tá? Tem zero aqui no diagrama? Não. Então ele vai se deslocar para mais infinito ou menos infinito do eixo real, por exemplo, tá? Pessoal, continuando aqui, tô com um probleminha na caneta, tá? Bom, em resumo, então, esse polo aqui se desloca contando o número, então nós temos 1, 2, 3. 3 é ímpar, então ele se desloca para a esquerda. Vai em direção ao menos infinito, tá? Bom, não temos zeros, então nenhum desses polos vai convergir para zero. O que acontece com os polos complexos conjugados agora? Eles vão obedecer aqui, ó, a atração ou repulsão com os outros demais elementos. Como eu não tenho zeros, eles vão ser somente repelidos por esses polos aqui, ó, e pela trajetória desse polo. Então a trajetória do polo também repele com muita força. Então esse polo ele nunca vai vir para cá, ó, tá? Ele vai ir para mais infinito, com certeza, porque eu não tenho zero, tá? Ele nunca vai vir para cá porque eu já tenho uma trajetória repelindo ele aqui também, da mesma forma que essa trajetória repele de baixo. Então, com certeza, esse polo vai vir para a direita, tá? Eu não sei se ele vai fazer essa trajetória, se ele vai fazer essa trajetória, tá? Se ele vai fazer essa trajetória, pode ser que ele faça qualquer uma dessas, tá? Eu não sei, tá? Mas eu sei que ele vai vir para a esquerda. E isso para mim é o que importa, tá? Porque o que eu tenho agora, só que eu teria que tentar traçar da mesma forma que a que foi tratada lá em cima, tá? Então, com certeza, esse meu diagrama do lugar das raízes vai ter esse jeito aqui, essa cara, tá? O que que importa para mim aqui, ó? Que esse sistema aqui, ó, da letra B, ele já vai ser instável para todo valor de k maior que zero. Para todo e qualquer valor de k maior que zero, tá? Por quê? Porque em malha fechada ele já vai sair para a esquerda, esses dois polos já vão sair para o lado da esquerda, tá? Eles já vão se tornar instável já com qualquer valor de k maior que zero. Se o k for igual a zero, pelo jeito que está a figura aqui, ó, se o k for igual a zero, ele está em cima do eixo j ômega, ele é marginalmente instável. Se o k for maior que zero, por qualquer quantia que seja, ele já vai estar na direita e já vai tornar o sistema instável. Nesse outro primeiro caso aqui, ó, nós temos o que? Nós temos uma trajetória de polo que vai estar na direita, tá? Então quer dizer o que? Quando o polo estiver nessa região aqui, ó, ele já vai ser instável. Tá? Essa trajetória aqui, toda ela vai ser estável. Essa aqui não tem problema. Só que essa trajetória aqui, ó, parte dela vai ser estável e parte dela vai ser instável.
E aí eu vou ter um ponto aqui, ó, onde a partir dele o sistema vai ser instável. Nesse ponto aqui nós vamos definir um valor de K limite, tá? Que é um valor de K limite, que eu vou chamar de K, é o mesmo K, tá? E aí eu vou dizer o seguinte em relação à estabilidade, ó. Esse sistema então ele vai ser, esse aqui é instável, esse aqui vai ser estável. Para K menor do que o K limite, tá? Vamos chamar de K limite o valor do K a partir do qual o sistema se torna instável. O que que acontece? K igual a zero, polos em cima dos polos da malha aberta, tá? K maior que zero, o polo começa a se movimentar nesse sentido, tá? Vai chegar um ponto que o K vai ter um valor específico onde o K vai passar do semiplano da esquerda para o semiplano da direita e aí vai se tornar instável. Tá bem, pessoal? Tem mais um ou dois exemplos aqui para nós fazermos. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, o 3A, nós temos o que? Nós temos dois polos reais e dois zeros reais aqui distintos no semiplano da esquerda e dois polos complexos conjugados, tá? O que que vai acontecer? Eu não tenho polos reais, então eu não vou fazer essa primeira análise que nós fazíamos sempre para os polos reais, tá? Então eu já vou direto para os polos complexos conjugados. Mas eu sei o que? Eu sei que os polos sempre vão se extinguir em zeros, tá? Preferencialmente em zeros, ou em mais ou menos infinito, tá? Então quer dizer o que? Cada um desses zeros aqui, ó, tem que receber um desses polos, tá? E esses polos têm que desenvolver uma trajetória complexa conjugada. Então ele não poderia fazer isso aqui. Um deles vai para cada zero, isso é de certeza, tá? Ele não pode fazer isso aqui, ó. Um deles vem para cá e o outro deles vem para cá, por exemplo. Ele nunca vai fazer porque não é simétrica essa trajetória, tá? Então o que que vai acontecer, ó? Para eles poderem desenvolver trajetórias simétricas, a única opção é essa aqui, ó. Os dois desenvolvem suas trajetórias, caem no meio, tá? Eu vou tentar desenhar a simétrica aqui desse lado, tá? Os dois caem no meio dos dois zeros e daí sim, quando eles forem reais, eles podem admitir trajetórias um para um lado e outro para o outro, tá? Então um deles vem para o polo de cá e o outro da esquerda e da direita e o outro vai para o polo da esquerda, tá? Tá bem, pessoal? Tá, isso aqui é uma seta. Então, quando o K começar a aumentar a partir de zero, eles vão tender a desenvolver essas trajetórias que são simétricas e vão cair no meio dos dois zeros e aí cada um vai para um lado, tá? O que que tem-se para dizer aqui, pessoal? Ó, quando o K começa a partir de zero, tá, ele já sai para a direita, tá? Então ele não vai vir para a esquerda nunca, nenhum desses dois polos. Opa, eles já vão para a esquerda, eles nunca vão vir para a direita, tá? Então esse sistema aqui, ó, ele é estável para todo e qualquer K maior do que zero. Tá bem, pessoal? O próximo exemplo, então, nós temos apenas dois polos complexos conjugados. O que que acontece, ó? Eu não tenho polos reais, não tenho zeros. Então esses dois polos eles vão obrigatoriamente se extinguirem em mais ou menos infinito. Então um deles vai vir para menos infinito e o outro para mais infinito. E um vai repelir o outro. Então eles vão desenvolver trajetórias que eu vou tentar fazer uma reta aqui, tá? Não é. Eles vão desenvolver trajetórias. Só um minuto, pessoal. Eles vão desenvolver trajetórias o de cima para mais infinito e o de baixo para menos infinito, tá? Com relação à estabilidade, ele vai ser sempre, tá? Ele vai ficar sempre em cima do eixo J ômega, tá, pessoal? Então ele vai ser um sistema marginalmente estável
para todo e qualquer k maior do que zero, tá? Pessoal, aqui eu vou fazer algumas análises aqui em cima desses gráficos que já são colocados no livro, tá? Esse aqui são do Ogata, se não me engano. Então, basicamente, seguindo as regras, tá? Vou passar rapidamente um por um aqui, ó. Polos nesse caso aqui, ó. Tá? Polos complexos conjugados, o que que acontece? Um deles vai ter que vir para esse zero, tá? Obrigatoriamente, e outro vai para menos infinito, tá? Então eles vão cair os dois em trajetórias simétricas aqui, ó, à esquerda desse zero, e um volta para o zero e um deles vai para o menos infinito. Eu não sei qual deles que vai, se é o de baixo ou é de cima que vai cair em direção ao zero, tá? Isso não importa para mim. O que importa para mim é que esse sistema aqui, ó, ele é estável para todo e qualquer k maior que zero, tá? Isso que importa para mim, porque ele não vai passar para o lado da direita. Por outro lado, se eu trocar esse zero aqui por um polo, o que que acontece? Primeiro aqui, ó, eu vou fazer a trajetória do polo real, que é essa regra aqui do nosso processo aqui de construção do diagrama. Esse polo aqui, quantos polos incluindo ele tem a sua direita? 1. Então, se é o ímpar, ele vai para a esquerda, tá? Assim como está colocado aqui no gráfico. Ele vai para a esquerda e ele cria uma trajetória que vai até o menos infinito, tá? Então é uma trajetória muito grande aqui, ó. Essa trajetória repele esses outros dois polos complexos conjugados. Então eles nunca vão vir para esse lado, por exemplo, tá? Eles vão sempre sair para o outro lado porque tem uma trajetória aqui repelindo essas duas trajetórias. Quando eu faço para um, de cima é o equivalente para o de baixo, tá, pessoal? Porque é complexo conjugado. E aí o que que acontece? A partir de um valor de ganho k, aqui, ó, eu tenho meu k limite, tá? K limite. Desculpa aqui. Limite, está muito fechado o zoom. É muito aberto. Então aqui vai ser estável para k menor do que KL. KL é o K limite, tá? Então, quando os polos de malha aberta, aqui eu tenho os polos de malha aberta. Quando eu fechar a malha, o meu ganho K vai aumentar e eu vou começar a minha trajetória. A partir de um K limite, eu vou ter sistema instável. Bom, aqui nós temos também um sistema interessante, ó. Primeiro analisando os polos reais, ó, os polos reais. Esse aqui é o 1, tá? É porque só tem ele, tá? Então é 1, a contagem é 1. Ele vai para a esquerda. Aqui é 2, ele vai para a direita. Eles vão se chocar. Se não tivesse nenhum outro elemento, eles sairiam conforme já foi visto. Eles sairiam pela paralelo ao eixo J ômega, tá? Mas não é o caso, tá? Aí o que acontece? Tem um zero aqui, ó. Esse zero vai ter que atrair um desses polos obrigatoriamente. Então eles fazem uma trajetória circular, caem imediatamente à esquerda desse zero, um vai para o zero e o outro vai para menos infinito. Tá? A partir disso eu vou analisar esses conjugados. Observem que os complexos conjugados não influenciaram em nada nesse esboço que foi feito até agora. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma trajetória aqui, ó, à esquerda. Eu tenho uma trajetória e eu tenho polos, então com certeza esses polos vão sair para a direita, tá? Porque polos e trajetórias de polos repelem polos. E aí eu vou ter meu K limite aqui também, ó, K limite. Então o sistema vai ser estável para K, ou melhor, desculpa, para K menor do que o K limite. Ou vocês poderiam dizer também que o sistema é instável, desculpa, instável para K maior do que K limite. Também é a mesma coisa, tá? Se for menor, ele vai ser estável. Se for maior, ele vai ser instável. Bom, aqui nós temos um exemplo muito parecido também. Ó, eu tenho polos complexos. Eu não tenho nenhum polo real, tá? Eu tenho polos complexos conjugados. Eu vou analisar sempre os que estiverem mais perto dos zeros, tá? Para começar a minha análise. Então esses dois polos, um desses dois polos aqui, ó, vai se extinguir nesse zero, então ele vai cair aqui em direção ao zero, e o outro vai para menos infinito. Tá? Essa trajetória até menos infinito vai repelir esses outros polos também
para a direção de mais infinito e menos infinito. Tá? Esse aqui vai para o menos infinito. Eles vão passar pelo eixo j ômega, tudo indica isso. Tá? Então eu vou ter um k limite também. Então esse sistema aqui vai ser estável para k menor do que k limite. Tá? Esse outro caso aqui eu tenho 3 polos e um zero. Tá? Então começando por esse polo aqui, ó, ele vai, é 1, né? Ele vai para a esquerda. Esse polo aqui é 2, ele vai para a direita. E esse polo aqui é 3, ele vai para a esquerda. Esse aqui eu já sei que ele vai para menos infinito. Mas esses dois aqui, ó, eles têm que se extinguirem nesses zeros. Tá? Se não existissem esses zeros, eles sairiam paralelos ao eixo j ômega aqui, tá? Numa reta paralela ao eixo j ômega. Bom, e aí eles passariam por esses zeros, próximo a eles, tá? Então, na verdade, cada um deles vai ser atraído por esses zeros. E aí, como nenhuma trajetória passa para o lado direito do eixo j ômega, esse sistema é estável para todo e qualquer k maior do que zero. Tá? É óbvio que todos os casos eles têm que ser maior que zero, tá, pessoal? Todos os casos eles têm que ser maior que zero nessas nossas análises. Tá? Esse exemplo aqui já foi feito, tá? Foi feito ali embaixo, recentemente, tá? E aí tem mais alguns ainda que eu faria aqui, ó, que são esses aqui, tá? Começando pelo último. Deixa eu trazer a regrinha para cima aqui. Pelo último, tá? O que acontece aqui nesse último? Esse polo vai para a esquerda porque é 1 a contagem, e esse polo vai para a direita porque é... Bom, vocês poderiam contar esses complexos conjugados também, não faz diferença. Ó. Aqui é 2, tá? Se eu adicionar o complexo conjugado, vai ser 4, mas 4 é par também, então não faz a diferença, tá? Porque na verdade os complexos conjugados eles estão à sua direita, então seria 1, 2, 3, 4. E aí ele vem para cá também. Se não existissem os complexos conjugados, eles sairiam por uma reta paralela ao eixo j ômega, tá? E o último polo real é a contagem se eu não incluir os complexos conjugados é 3. Se eu incluir os complexos conjugados é 5, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5. De qualquer maneira é ímpar, então ele vai para a esquerda, tá? Ele vai para menos infinito. Aí aqui é uma coisa interessante, pessoal, ó, e eu vou voltar a falar depois de novo, tá? Que esses polos aqui, como eu não tenho zeros, eles vão ter que ir para mais infinito e menos infinito, tá? Eles vão fazer isso. Só que dependendo do ponto de choque desses dois polos aqui, ó, e da distância relativa entre a linha que passa por esses dois complexos conjugados, eles podem sair para a direita ou eles poderiam sair para a esquerda também se esses complexos estivessem mais próximos ao eixo J ômega, tá? E nós vamos fazer um exemplo mais tarde, tá? Mas o que importa é o seguinte, ó, não interessa qual for a condição, sempre um arranjo desses vai passar para o eixo, por semplano direito, tá? Então nesse caso, os dois polos reais se chocarem e passaram por semplano direito. Então eu vou ter um K limite, nesse caso também vai ser estável, para todo K menor do que K limite. Óbvio que o K tem que ser maior que zero, tá? Também, tá? Eu não estou colocando, mas esses Ks tem que ser maior que zero. O que é esse K? Esse K aqui, só para deixar claro para vocês, é um sistema em malha fechada, considerando KGDS. Sempre é isso aqui, tá, pessoal? Para quem não está acompanhando aí ou esqueceu, tá? Esse meu ganho K vai ser variável aqui, ó. Eu vou aumentar ele, tá? Para reduzir o erro de estado estacionário, para reduzir o efeito de distúrbio, para reduzir a sensibilidade, entre outras coisas que a gente já viu exaustivamente, eu vou aumentar esse ganho. Só que se eu aumentar esse ganho, o meu TDS, que é função de transferência de malha fechada, é Kg sobre 1 mais Kg. Vai acontecer que os polos de malha fechada vão mudar porque eu vou mudar o ganho. E aí, se os polos mudarem, eles podem ser que eles passem para o lado da direita do eixo J ômega, tá? Esse é o problema. Se eles vierem para cá,
eu vou ter esse sistema instável. Tá? Então, eu estou partindo sempre da análise do diagrama do lugar das raízes, já com os polos de malha aberta, para a gente analisar, mas isso aqui tem que estar bem claro e tem que estar bem claro, tem que fazer parte já dos conceitos de vocês. Tá? O que é o lugar das raízes? É a representação disso aqui tudo, tá, na análise de estabilidade. Pessoal, aqui ó, esse polo aqui, ó, vou fazer rapidamente, depois a gente conversa na aula síncrona, tá? Esse polo então é 1, ele vai para a esquerda. Esse polo aqui ele vai ser 2 ou 4, ele vai para a direita. Os dois se chocariam, tá? Como aqui já vem um caso parecido com o que eu falei antes, ó. Como o ponto de choque deles está à esquerda da linha que passa por esses dois polos, o que vai acontecer? Eles vão, se não existissem esses dois polos, eles sairiam paralelo ao eixo atômico. Como existem esses dois polos, eles vão desenvolver essa trajetória para cá, ó. Um para menos infinito e outro para mais infinito. E esses outros dois polos complexos conjugados, na análise deles, então fica o seguinte, ó, eles vão ter que ir para a direita, porque eu tenho essas duas trajetórias aqui que repelem eles. Tá? Eu não saberia dizer nessa minha análise se ele faria isso aqui, por exemplo, ó, ou isso como está no livro. Tá? Eu não saberia dizer, mas de qualquer forma os dois passariam para a esquerda, para a direita, desculpa. E isso é que importa, eu vou ter meu K-limite. Então nesse caso ele é estável para K menor do que o K-limite também. Nesse caso aqui, ó, complexos conjugados, imaginem que não existam esses dois polos aqui, ó. Então esses dois sairiam um para cima e outro para baixo, tá? Como eles existem, eles vão repelir a trajetória deles, ó. Então esses dois saem para a esquerda e essas trajetórias, obviamente, repelem essas outras trajetórias que vão sair para a direita. Tá bem, pessoal? Esse aqui é um caso simples, tá? Dois polos, um polo sai, a contagem é 1, tá? Sai para a esquerda, esse aqui é 2, sai para a direita, se chocam, tá? Se não existisse esse polo, os dois sairiam paralelos ao eixo J ômega, tá? E esse polo, que é 3, vai para a esquerda, para menos infinito. E aí o que acontece? Como existe essa trajetória repele aquelas duas trajetórias aqui que eu citei para vocês pontilhado. E aí acontece que eles desenvolvem essa trajetória destacada no livro. E aqui eu vou ter um K-limite mais uma vez. Sistema estável para K menor do que o K-limite. Tá, pessoal? E aqui eu tenho um sistema também, tá? Esse polo vai para a esquerda, porque é 1. Desenvolve-se a trajetória até menos infinito. E esses outros dois, então, em função dessa trajetória, essa trajetória repele as trajetórias desses outros dois polos. Eu não saberia dizer para vocês, pelo meu método, se ele estaria assim ou assim como foi colocado, tá? Mas o que importa é que ele vai passar pelo eixo J ômega. K-limite também. E aí seria estável para K menor do que K-limite. E esse caso aqui eu deixei por último, pessoal, porque é um caso que essa regra aqui que eu passei para vocês não funciona, não tem, é difícil não vai se chegar a esse resultado. Então pode ser que essa regra simplificada, em algum caso, ela resulte em um gráfico diferente, tá, do que obtido pelo MATLAB, por exemplo. Tá? Mas esse é um caso entre muitos que eu conheço, tá? Tá bem, pessoal? Pessoal, eu vou deixar aqui ó, os exercícios para vocês fazerem. Os exercícios do slide 22, por favor. Slide 22. E do slide 23, tá? Façam, por favor, para a aula síncrona de quinta-feira, tá? E vou fazer uma última análise aqui, ó, depois eu comento esses outros slides, tá? Vou fazer uma última análise aqui com vocês com relação ao sistema de controle de velocidade do motor CC. Tá? Então nós fizemos simulações em momento anterior, tá? No Simulink dessa forma aqui, ó, tá? E esse diagrama pode ser representado por esse aqui também, onde nós temos a saída em velocidade, a entrada do motor não aparece aqui porque eu tenho a função transferência já
vezes o ganho, tá? Mas o GDS é essa função de transferência aqui, tá, pessoal? E eu tenho um ganho controlador K2 aqui também, que é um ganho proporcional, que eu estou representando por K nessa função de transferência simplificada aqui, nesse diagrama simplificado, tá? E aí, eu quero saber como é que vai ser o lugar das raízes. Nós sabemos aqui, pessoal, ó, que nós temos um polinômio do GDS, um polinômio com grau 2, tá? Então quer dizer que eu tenho duas raízes. Essas duas raízes elas podem ser reais distintas, podem ser reais iguais ou complexas conjugadas. Do motor CC, eu adianto para vocês que ela deve ser reais distintas, porque eu tenho dois sistemas basicamente aqui, ó. Não vão ser as mesmas raízes desses dois diagramas, mas esses dois diagramas influenciam nas raízes. Por quê? Aqui eu tenho dinâmica elétrica, que ela é muito rápida, e aqui eu tenho uma dinâmica mecânica que ela é muito lenta, tá? Então, na verdade, esses polos relacionados a essa FT aqui, ó, um vai ser pelo menos umas 1000 vezes maior do que o outro, tá? Porque um é muito rápido e o outro é muito lento, tá? E aí o que que eu fiz, ó? Eu peguei essa função de transferência aqui, ó, tá? E joguei no MATLAB, tá? Eu considerei os parâmetros do motor, tá? Já foram considerados. Defini a forma de representar por função de transferência, que é o S, tá? Tu gera uma variável de Laplace, e aí tu pode escrever a função de transferência tal como ela foi obtida na expressão. Então vai ser kt sobre S ao quadrado JLA, então S ao quadrado JLA e assim por diante, tá? E aí eu tenho a função de transferência. Essa função de transferência foi respondida pelo MATLAB para mim aqui, ó, numericamente em função dos parâmetros. E aí tem esse comando aqui no MATLAB que nos dá o lugar das raízes. Então vocês vão sempre entrar no RLocus com o valor dg, que é a função de transferência de malha aberta. Tá? Vocês desprezem o k, esse k não pode aparecer no RLocus, apenas o g. Tá? Que é o caso do exemplo em questão aqui. Ó. Vocês observem que eu tenho o meu GDS sendo isso aqui. Ó. Isso aqui é meu GDS. Tá? Aqui está o meu ganho k. Esse aqui é meu G e ali está o K. Tá bem, pessoal? E aí o que, que o MATLAB respondeu para mim com esse gráfico aqui, ó. Tá? Então esse gráfico aqui, ele mostra os dois polos, tá? Um polo lá próximo da origem, um valor bem pequeno, tá? Esse polo aqui, ó, ele está na faixa do menos 2 aqui, ó, menos 1 ou menos 2 radianos por segundo, tá? E esse polo aqui está na faixa dos menos 1050, tá? Eu não tenho os valores. Se vocês quiserem, coloquem a função roots e entrem com esse polinômio que ele vai responder para vocês os dois valores. Ou façam o root locus e verifiquem aqui com o mouse que aparece também, tá? Bom, mas o que importa para nós? Que eu tenho dois polos, então um polo a contagem é 1, é ímpar, então ele vem para a esquerda. O outro polo a contagem é par, porque são dois, tá? Incluindo ele mesmo, tá? Vai para a direita, os dois vão se chocar. Como não existe mais nenhum polo, nenhum zero, os dois saem um para cima e outro para baixo, tá? O MATLAB já diz aqui para nós que o azul, esse daqui vai para cima e esse daqui vai para baixo, tá? Então é interessante isso também. Tá, pessoal? Qual que deles que é o polo elétrico, qual que deles que é o polo mecânico? O polo elétrico é o mais rápido. O mais rápido tem maior ômega n. O ômega n está associado à distância entre o polo e o eixo e a origem, tá? Então eu diria para vocês, com certeza, que o polo elétrico é esse aqui, ó. Relacionado à dinâmica elétrica, tá? E aqui eu tenho um polo mecânico que é lento, tá? O polo mecânico responde. Vou colocar dinâmica em cima. Elétrica e dinâmica mecânica. Dinâmica mecânica. Não é o mesmo valor, tá? Daquela função de transferência, aquele bloco lá relacionado à parte elétrica, mas ele está associado. Tá, então quer dizer o quê? Que esse sistema de controle de velocidade do motor de corrente contínua, ele é um sistema estável para todo e qualquer K maior do que zero. Tá? Quer dizer o quê?
eu posso aumentar o K até o infinito, se assim quiser, que o meu sistema vai ser estável, as raízes nunca vão passar para a direita. E isso foi feito aqui, ó. Eu fiz essa simulação com vocês em algum momento. Para valores baixos de K, o que acontece? O sistema é estável, mas eu tenho um erro de estado estacionário considerável, tá? Aí eu vou aumentando o valor do ganho K de forma que o erro de estado estacionário vai diminuindo. Aqui o KH100, ó, eu tenho erro de estado estacionário 19. Eu poderia ir com K até, sei lá, K igual a 5.000 aqui se eu quisesse. Eu sei que o meu erro seria cada vez menor, e ele não ficaria instável em nenhum momento, tá? Qual que é a limitação disso? É o sistema físico. Provavelmente na prática não vou conseguir. Esse K igual a 5.000 vai representar uma tensão elevada para o meu motor, que eu não vou poder nem aplicar em função das condições de funcionamento dele. Então eu tenho limitação física prática para isso, tá? Por outro lado, o controle do motor de corrente contínua de posição, ele aparece da mesma forma para nós aqui, ó. Só que a minha função de transferência muda. Agora eu tenho o integrador, esse integrador que aparece aqui, ó, para transformar velocidade em posição. Eu considero na função transferência, ele aparece aqui. E aí, o que que acontece? Eu passo de 2 polos para 3 polos. E aí, o meu lugar das raízes, obtido pelo R-Locus também, tá? Ele vai ser assim, ó. E aí vocês enxergam que ah, as trajetórias dos polos vão passar para a semiplano direito do eixo J-ômega e o sistema vai se tornar instável em algum momento. Só que, como o polo dominante aqui, o polo mecânico, ele é muito baixo, ele está na faixa de -1, -2, vocês vão ver agora, eu tenho uma dificuldade de enxergar pela questão da escala, tá? Então eu dei um zoom só nessa parte aí, nessa parte desse polo dominante, desse polo em -1, tá? E óbvio que eu não vou mais enxergar esse outro polo aqui, ó, tá? Porque eu dei um zoom só nessa região. E aí eu tenho essa característica aqui, tá? O que que acontece aqui, ó? Esse polo aqui, ele tá na faixa... Não, esse polo... Eu tenho um polo na origem, tá? Tá? E eu tenho um polo aqui mais ou menos em -1, -2, tá? Vou chutar -2 aqui. Esse aqui é um polo em zero. Esse é o polo na origem, que é o polo que foi adicionado pelo integrador. Tá? E aí o que que acontece? Esses polos vão se chocar, vão convergir, vão passar, em função do lugar das raízes, ó. Esses dois polos se chocam. E aí, como eu tenho o terceiro polo indo para o menos infinito, tá? A contagem é 13, então ele vai para a esquerda, então esse aqui vem para o menos infinito. Esses outros dois polos, eles vão fazer essa trajetória inevitavelmente, assim como a primeira figura do livro que nós analisamos lá em cima. Tá? Então, o que que vai acontecer? A trajetória vai passar do semiplano da esquerda, que é o semiplano estável, para o semiplano da direita, que é instável. E isso vai acontecer às custas do aumento do ganho, e eu vou ter um ganho aqui, ó, K limite de novo, tá? Bom, o que que aconteceu aqui, pessoal? Eu não consegui explicitar para vocês o K limite devido ao problema de resolução desse gráfico, porque eu tenho grandezas muito distintas e eu não consegui configurar essa plotagem. Daí ele plotou só dois números, ele plotou esse número aqui, ó, esse ponto aqui devido à discretização e depois esse ponto aqui. E nesse ponto aqui nós temos algumas características. Tem o valor do polo aqui, ó, tem o valor do amortecimento, tem o valor do overshoot, caso eu tivesse um controle nessa posição. E tem o ganho correspondente, tá? Então, se eu colocar um ganho de 0 até 340, eu vou estar ainda nessa região estável aqui, tá? Tá bem, pessoal? Mas eu posso aumentar esse ganho um pouco mais até chegar no eixo J-ômega. Só que eu não consegui chegar nesse K limite devido à resolução. O que que eu fiz? Eu sei que o ganho estável, ou melhor, o meu K limite aqui, ó, ele vai ser maior do que 340 e menor do que o próximo ponto calculado, que foi 2.700, tá? Então eu fiquei testando, executando essa mesma simulação aqui, ó, no MATLAB.
mudando esse ganho, tá? Nessa região, e aí eu cheguei nesses gráficos aqui, ó. Tá, é óbvio que se eu quiser uma operação estável do meu motor, eu vou trabalhar com valores de CAS reduzidos, CAS pequenos. Mas caso eu queira diminuir esse meu tempo de acomodação, por exemplo, eu posso ir aumentando o ganho, tá? E aí nós estamos extrapolando para analisar esse caso aqui com ganhos elevados. O que, que eu fiz? Eu coloquei ganho 340, então, ganho 340. Observe que eu ainda tenho um sistema estável, ele está muito oscilatório, mas ele converge para um valor ainda, tá? Quando o tempo tendo infinito. Ganho 400 aqui, ó, ele ainda converge para um valor quando o tempo tende a infinito, tá? Agora o ganho igual a 500, ele já vai começar a oscilar e vai divergir. Então aqui eu já estou com ganho 500, eu já estou no semiplano da esquerda, desculpa, da direita, tá? Eu já passei para a direita. E aí, claro, cada vez que for maior o ganho, mais rápida vai ser essa explosão, essa convergência aqui, tá? Tá bem, pessoal? Então essa é a interpretação do lugar das raízes, tá? Eu não sei o valor exato do K-limite, tá? Num próximo exemplo eu vou trazer com vocês com mais precisão isso, mas eu sei que está entre 500 e 800, tá? Então o meu K-limite ele está muito próximo de... vamos dizer que o K-limite está próximo de 550, tá? Ou próximo de 600, tá? Tá bem, pessoal? Então o que que acontece, ó? Esse sistema ele vai ser estável para valores de K menor do que K-limite. Tá bem, pessoal? Então, por favor, façam os exercícios solicitados e continuaremos na próxima aula.